Agora que já temos uma ideia do que se trata a leitura de aura e que não precisamos ter faculdades extrasensoriais além da intuição para fazer isso, vamos falar de como será o curso. Este curso é desenhado para ser feito em 4 meses. Evidentemente, a parte teórica poderia ser feita em muito menos tempo, dependendo da sua dedicação. Mas não é só teoria, não é verdade? Existe um aspecto energético que precisa ser trabalhado e integrado durante 4 meses. Então, nesse período, teremos 8 módulos. 7 deles seguem uma ordem cronológica e didática. E o oitavo é um módulo transversal, ou seja, vai acontecer ao longo de todo o curso. Eu falo dele no final desta aula. No módulo 1, nós estudamos a radiestesia, ou seja, como escolher, como limpar, como programar e usar o pêndulo. Nós estudamos também o biômetro e aprendemos também como fazer essa conexão com a energia de alguém para fazer a leitura de aura de outra pessoa. No módulo 2, nós aprendemos a mensurar a vitalidade da pessoa, da aura da pessoa, e a identificar que nível de consciência ela está atravessando utilizando o pêndulo e o biômetro. Além disso, temos também uma visão panorâmica do sistema energético humano e do ambiente emocional da doença. E o que é esse tal de ambiente emocional da doença? Isso tem a ver com aqueles padrões emocionais, mentais e comportamentais que acabam desencadeando doenças. Se nós sabemos interpretar esses padrões, podemos relacioná-los com determinadas doenças. Então, essas análises possuem os seguintes objetivos: compreender os mecanismos emocionais, energéticos e espirituais de uma doença, identificar se a pessoa está sofrendo de alguma doença que pode estar no corpo físico ou se tem alguma doença no campo sutil que está prestes a se manifestar no corpo físico da pessoa. O objetivo também é determinar se o nível de consciência da pessoa está favorecendo o desenvolvimento dessa possível doença. Então, a análise do módulo 2 tem como objetivos compreender os mecanismos emocionais, energéticos e espirituais de uma doença. 2, identificar doenças que já se manifestaram ou que estão prestes a se manifestar e determinar se o nível de consciência da pessoa está favorecendo a doença ou a possibilidade de que exista uma doença futura, ok? Bem, no módulo 3 de anatomia integrada, nós ampliamos o ambiente emocional da doença, agora conectando o assunto com os sistemas do corpo humano. Então, nós fazemos isso numa abordagem metafísica, não é simplesmente uma aula de anatomia. Aqui falamos de anatomia integrada. Então, nós fazemos isso numa abordagem metafísica, psicossomática e com auxílio da metamedicina. Vocês vão saber direitinho de que se trata isso no módulo 3. E todas elas, a metafísica, a psicossomática e a metamedicina, se enfocam em compreender o que realmente está por trás das doenças. E por que nós estudamos esse tipo de assunto para ler a aura? Porque a aura não oferece somente informações espirituais. Através da leitura, podemos identificar desequilíbrios que se manifestam ou que estão prestes a se manifestar no corpo físico. E como eu disse, isso está relacionado com padrões mentais, emocionais, comportamentais e até mesmo com questões de vidas anteriores, certo? Então, vão aparecer pessoas com diferentes questões. Algumas têm a ver com a saúde física, outras com a saúde mental, a outra com as emoções, outra ainda com o propósito de alma da pessoa. Então, é bom a gente saber de tudo isso, tá certo?
Bom, no módulo 4, nós estudamos os corpos sutis. Estudamos cada um dos chakras maiores e vemos um pouco dos chakras secundários, certo? Neste módulo também, nós podemos identificar padrões mentais, emocionais e comportamentais nocivos, além de detectar possíveis desequilíbrios energéticos e bloqueios nas áreas da vida da pessoa. Podemos identificar, por exemplo, desequilíbrios no chakra básico e no sacro. Isso pode se manifestar em bloqueios na vida material da pessoa. Então, esses chakras precisam de cuidados. Ou podemos ver um desequilíbrio no chakra coronário. E o que acontece? A pessoa está desconectada do propósito de vida dela. Então, ela se sente sem um sentido na vida, ok? Então, por isso é importante detectar isso, identificar e também, né, saber interpretar. O módulo 5, ele é totalmente dedicado à aura, então ele é até um pouquinho mais longo. Então, nele nós aprendemos a identificar e interpretar o formato, a textura, as dimensões da aura. Através dessas informações, nós percebemos se uma pessoa é mais ligada ao espiritual ou se é mais ligada ao material, se ela está atraindo coisas benéficas para a vida dela ou se ela está atraindo coisas que a prejudicam, entre outras informações relevantes. Além disso, nós identificamos as cores de base e as cores cíclicas da aura dela. A partir da cor de base, nós extraímos informações sobre habilidades, sobre talentos, né, muitos deles ocultos, e sobre o propósito de alma da pessoa. Já a cor cíclica vai nos dar informações a respeito da etapa que a pessoa está atravessando no momento. E mais do que isso, se ela está ou não aproveitando essa etapa como uma oportunidade de crescimento. E ainda no módulo 5, nós analisamos se existem anomalias no campo áurico da pessoa, na aura da pessoa. E o que seriam essas anomalias? Seriam buracos, fissuras, chips, manchas, algum laço energético nocivo, alguma magia nociva. Então, os buracos e as fissuras podem ser aberturas tanto para a perda de energia como para a entrada de causadores de doenças. Assim como a localização de manchas nos ajuda a identificar o que? Desequilíbrios e até mesmo energia estagnada, tá certo? No módulo 5 é onde nós terminamos nossa análise padrão, já que o módulo 6 ele é dedicado ao tratamento de todos os desequilíbrios que nós identificamos. Então, não basta identificar e interpretar, nós também vamos fazer o tratamento. Então, nós aprendemos técnicas para ativar e equilibrar os chakras, tanto os maiores quanto os secundários. Nós aprendemos a realizar uma limpeza no campo áurico. Nós aprendemos a equilibrar e proteger a aura. Aprendemos a cortar laços nocivos e fazer uma limpeza kármica através da técnica Aura Vortex Healing. Bem, no módulo 7, você vai ver todas as peças para fazer uma análise completa e uma interpretação, ou seja, você já recebeu ao longo do curso cada pecinha e agora no módulo 7 nós vamos encaixá-las. Então, encaixamos isso com um passo a passo, com um protocolo completo, com todas as perguntas, as sequências, os biômetros, tudo. Mas não é só isso. Se você não é terapeuta, mas quer ser, não precisa se preocupar. Por quê? Porque no módulo 7 você vai aprender como fazer uma anamnese, ou seja, uma entrevista inicial com uma pessoa que você for atender, vai aprender como se manejar durante uma sessão, como encerrar uma sessão, como agendar novos atendimentos, tanto para novos consulentes como para os mesmos, né? Reagendar. E para encerrar o módulo, você vai ter acesso a um relatório editável da leitura de aura para mandar para os seus consulentes. Então, isso vai tornar o seu atendimento muito mais profissional. E, além disso, o principal vai enriquecer a experiência das pessoas que fizeram uma leitura
com você, porque elas podem ler esse relatório para fazer um trabalho de autoconhecimento e ir relembrando, né, coisas ou vendo coisas que no momento da leitura elas acabaram não prestando muita atenção, certo? O último módulo, o 8, como eu disse no começo, ele é transversal. Então, uma vez por mês, durante a duração do curso, nós vamos ter aulas específicas para desenvolver e ampliar a intuição. É através da intuição que nós fazemos perguntas mais específicas para as necessidades de cada consulente. E é através da intuição também que nós acessamos informações relacionadas com questões espirituais, kármicas e até acessamos mensagens em alguns casos. Eu vou contar um caso real para ficar mais claro. Um atendimento que eu fiz. Tem uma mãe no colégio onde a minha filha estuda e o filho dela estava tendo problemas. Ele tinha 8 anos na época e ele não queria ir para a escola. Então, todas as vezes em que os pais insistiam para ele ir, o que acontecia? O menino sofria ataques de pânico. Ele começou a fazer psicoterapia, mas nada de resultado. O menino tinha deixado a escola em dezembro e em junho do ano seguinte ele ainda não tinha voltado para a escola. Imagine a aflição desses pais. Os pais já não sabiam mais o que fazer. E então o que eu fiz? Mesmo não tendo intimidade com a família, eu me ofereci para fazer uma leitura de aura do menino. Disse para a mãe dele: olha, vamos fazer a leitura de aura e se ele não voltar para a escola, você não precisa me pagar. E deixamos isso aí, tá? Não se preocupe. Ela estava um pouco incrédula, cética, mas mesmo assim, bom, aceitou, né? Vou fazer o quê? Não tinha muita opção. Então, na leitura padrão da aura do menino, eu identifiquei desequilíbrios nos chakras e anomalias na aura. Eu detectei que tinha um vínculo espiritual na aura dele. Isso foi a leitura padrão, mas a intuição me trouxe mais informações. Através da intuição, eu pude saber que se tratava de um trauma inconsciente com origem em uma vida anterior. O menino, ele tinha morrido em um terremoto quando ele estava na escola em uma outra vida. Então, na vida atual, um acontecimento, um episódio com certa professora disparou esse choque traumático nele. Então, todas as vezes que ele ia para a escola, depois disso, ele tinha ataque de pânico. Ele não sabia explicar o porquê, ninguém entendia porquê, não chegava a ser uma lembrança, mas existia isso. E como eu disse, na leitura padrão eu pude identificar a existência de um vínculo espiritual. Não era um vínculo nocivo, eu não via que era algo ruim para ele, mas também não era benéfico, porque cada um tem que estar, né, com a sua própria energia. Então, pela intuição, eu soube que se tratava de alguém que tinha estado com ele no terremoto e que tinha sido atraído pela, entre aspas, lembrança que ele teve. Então, a partir daí, eu estipulei um prazo de 2 semanas para o tratamento e quando esse prazo terminou, ele voltou a frequentar a escola normalmente. Bem, como dá para perceber, somente com a leitura padrão eu já tinha informação suficiente para fazer o tratamento. Não precisava ir um pouquinho além, mas a intuição colocou essas informações em um contexto muito mais amplo, profundo e complexo. E é isso que nós vamos ver no módulo 2: expandir e aguçar a intuição. Bem, para concluir sobre o curso, você vai fazer parte, se você fizer parte desse curso, você vai fazer parte de um grupo para tirar suas dúvidas, você vai fazer parte de uma egrégora maravilhosa. Todos os módulos vão contar com exercícios para você praticar. Se você estiver assistindo essa aula pelo YouTube, para você ter acesso aos manuais, aos exercícios, aos roteiros de perguntas, ao protocolo completo, ao grupo e à mentoria grupal para desenvolver a intuição, o link ele está na descrição do vídeo e também no comentário destacado. Eu vou disponibilizar muitas aulas aqui, mas para acessar o conteúdo completo, você precisa adquirir o curso. Se você ainda está em dúvida, continue acompanhando as aulas por aqui até tomar sua decisão. Mas é claro, você corre o risco de perder o desconto e até a vaga, porque eu não posso oferecer a mentoria para um grupo muito grande.
Então, se você demorar muito para se decidir, vai ter que esperar, uma nova turma, tá certo? Bem, por hoje é só, a gente se vê na próxima aula.